Uhum. Bem, de fato, esse tema da engorda é um tema bastante atual, né, e sistematicamente retomado em períodos de eleição, né? O litoral do Paraná, em especial a Orla de Matinhos, sofre com esse problema em decorrência de um processo indevido de urbanização, né, ou seja, em área de restinga, e que dentre as funcionalidades ambientais da restinga está justamente o balanço de sedimentos na praia, né? Ou seja, durante os eventos extremos, em especial as ressacas, a restinga está adaptada a esses eventos e ela é sim também impactada pelos eventos, mas a composição do seu sistema de raízes, banco de sementes, faz com que ela seja rapidamente reestabelecida, tendo a vegetação regenerada. Diferente de uma obra rígida, né, de uma casa, de uma rua, que é completamente, né, destruída ou parcialmente destruída durante um evento de ressaca, né? Só para atualizar o pessoal que está entrando aqui, ó, o pessoal do Santuário Bellatrix entrou aqui com a gente. Inclusive, queria dar os parabéns aí, né, que eles conseguiram a regulamentação para ser realmente uma RPPN. Meus parabéns ao pessoal do Santuário Bellatrix, um lugar maravilhoso. Pessoal que está entrando agora aí na Rádio Cultura, a gente está conversando aqui com o professor Eduardo Vedor, lá da Universidade Federal do Paraná, a respeito da obra da Engorda de Matinhos. É uma obra que prevê o alargamento da faixa de areia, tá? O pessoal que está conectando agora, fique atento aí que a gente está conversando. O professor está explicando, né, que realmente essas ressacas elas se intensificaram justamente pelo mau uso e a má ocupação dessa região que previu também uma ocupação, né, que aconteceu em área de restinga, que essa área de restinga serviria justamente para evitar, né, a chegada da água até a área urbana, isso, professor. Então, praticamente, sem a restinga não há uma proteção dessa área, dessas construções. Exatamente. Antes de detalhar um pouco mais as especificidades ali da Orla de Matinhos, é interessante mencionar que no litoral do Paraná, esse problema não é exclusivo de Matinhos. Nós temos também problemas de erosão costeira, né, que são processos naturais, né, as ressacas são naturais, e esses problemas ocorrem em Caieiras, Guaratuba, por exemplo, na Ilha do Mel, sistematicamente, temos um processo muito ativo na Barra do Ararapira, em Guaraqueçaba, e os eventos extremos, em especial as ressacas, que intensificam esses processos erosivos, elas são consequências da elevação do nível do mar durante eventos que ocorrem nos oceanos, sistemas atmosféricos repentinos que durante, por exemplo, a passagem de uma frente fria faz com que, né, o nível do mar se eleve e, consequentemente, a ação das ondas chega, né, além da orla da lâmina da água, ou da linha de costa, melhor dizendo, atingindo primeiramente a restinga, né, e depois as construções, já que essas restingas elas estão muito estreitas ou inexistem, como é o caso, né, de Matinhos, né, principalmente ali na região da praia central de Matinhos. Mas, apesar de a ressaca ser, né, um processo natural, a gente precisa mencionar que efeitos da ação antrópica são percebidos e nos ajudam a entender a intensificação desses processos em duas escalas, né? Uma primeira escala seria a escala global associada às mudanças climáticas, né? Então, nós tivemos mês passado um ciclone na região que destruiu muito o litoral do Paraná. Todo ano nós temos registros pluviométricos mais intensos em 24 horas. Em Guaraqueçaba, por exemplo, tivemos recordes, né, nos últimos 3 anos foram 4 recordes de chuvas. É interessante mencionar o evento de março de 2011, que ocorreu entre Morretes e Paranaguá, com 400 milímetros de chuva aproximadamente em 6 horas. Então, nós já percebemos, né, os dados científicos mostram que as mudanças climáticas não são um problema do futuro, mas sim do presente. E além dos dados científicos, quando a gente conversa com moradores do litoral do Paraná, nós entrevistamos, por exemplo, 115 pessoas em Guaraqueçaba. Muitas sempre moraram lá, né, mais de 70 anos. E elas percebem, quando a gente fala se elas percebem mudanças no comportamento do clima, todas, né, ou a grande maioria, percebe isso. Então, temos a escala global associada às mudanças climáticas, com ressacas mais fortes e mais frequentes, e temos também os efeitos antrópicos locais, que é o que a gente começou falando no que se refere à alteração
né, a retirada, a supressão da restinga, em alguns balneários, como a Praia Central ali de Matinhos, além de retirar a restinga, também Riviera, por exemplo, se construiu dentro da linha da faixa de areia, né? Então, naturalmente, o mar retomará essas áreas, né? Então, a gente tem uma combinação de mudanças climáticas com um desrespeito à legislação vigente no que se refere à ocupação e ao ordenamento do território. Deveria ter sido feito no passado, essa urbanização deveria ter sido feita de uma maneira a dar uma margem, então a manter essas áreas de restinga, essa ideia assim que se tem, né, de casa pé na areia, né, vista para o mar, Uhum. é uma ideia muito equivocada, então, professor, porque se coloca em risco essas construções, né, que a gente vê praticamente o comércio, algumas lojas, restaurantes ali de Matinhos, não há vegetação entre a faixa de areia e o início das construções, praticamente nenhuma, né? Não existe. Isso é um problema, então, da ação humana, da ocupação desordenada que foi feita, é um preço que está se pagando. Exatamente. Justamente essa é a área que eu mais trabalho na universidade, né? Sou responsável pela disciplina de planejamento ambiental e a gente tem o litoral do Paraná como estudo de caso, né? Como área, né? Para os nossos trabalhos de campo. E, de fato, percebemos dois processos, né? Um é uma ocupação desordenada anterior à legislação vigente, e aí, na nossa leitura, caberia, sim, que o poder público indenizasse essas pessoas com o objetivo de retirá-las, né? Porque elas compraram legalmente, né? Esses terrenos, né? Mas que é muito mais barato para a sociedade, né? Investir em uma reordenação do espaço, né, retirando talvez o primeiro conjunto ali de casas, ou retirando aquelas vias, né, ruas públicas, né, que a gente tem na Orla de Matinhos, mas também temos ilegalidades, ocupações posteriores ao ordenamento vigente, né, e aí por ausência de fiscalização e risco que esses proprietários assumiram, nesse caso, evidentemente que não caberia sequer qualquer tipo de indenização, né? Mas a gente sabe também que em Matinhos existe, né, uma pressão, um lobby do setor imobiliário muito forte, né, e que se busca valorizar os empreendimentos que lá já existem com esse tipo de revitalização, né? Se você me permite, Sandra, eu gostaria de explicar rapidamente assim esse projeto de engorda, né? Porque ele não envolve apenas uma engorda, são três fases, né? Uma primeira fase atrelada à revitalização da orla. Então, como temos hoje ali em Caiobá, né, esse processo, né, de reconstrução da orla em Caiobá ocorreu há 4, 5 anos atrás, e entendemos que foi uma obra bem sucedida, né? Porque respeita a faixa de restinga, temos uma faixa de areia expressiva e também um calçadão que prioriza demais o pedestre, ciclovia, uma faixa única, né, para automóveis, fácil de atravessar, iluminação pública, ela tem, né, uma compatibilidade com a orla tombada, é patrimônio, né, paisagístico do estado do Paraná, Orla de Matinhos. E então nós acreditamos que manter esse padrão que já existe em Caiobá e estendendo para o restante da Orla de Matinhos, sem dúvida é bem-vindo, mas como eu te disse, retirando um primeiro conjunto de casas, principalmente nas praias mais afetadas. Em algumas porções pontualmente, se cabe a segunda fase, que é a engorda, é trazer sedimentos ou de origem marinha, geralmente de origem marinha, são sedimentos que dificilmente são contaminados, digamos assim, né? Então, nós da universidade entendemos que a fase um e a fase 2 elas, ok, precisam acontecer, desde que associadas a um reordenamento do território e a desocupação daquelas áreas mais críticas. E a terceira fase, que carinhosamente, né, os colegas do Centro de Estudos do Mar chamam de Frankenstein, que é você construir espigões, gabiões gigantescos, com 150, 200 metros perpendiculares à praia, né, que guias correntes, que são também barreiras, está sendo projetada a foto, né, com esses espigões exatamente agora, né, e guias correntes para disciplinar a foz do Rio Matinhos, por exemplo. Essas intervenções, Sandra,
elas modificam, né, permanentemente a dinâmica das correntes na linha de costa. Então, você aparentemente diminui a energia das ondas, mantendo a engorda realizada em Matinhos, mas você intensifica ou cria novos processos erosivos onde não existe hoje. Muitas vezes os efeitos colaterais dessas obras elas são muito maiores do que as soluções trazidas. Isso não foi pensado de maneira correta, porque a tendência, objetivamente falando, a tendência é que tenhamos processos erosivos importantes em Pontal do Sul, Pontal do Paraná como um todo, né, em todo o balneário, porque essas guias correntes projetadas, como essa projeção, elas são 4, né, desculpe, espigões projetados em Matinhos e nenhum lá em Pontal. Qual que é a consequência? A tendência é que o sedimento ele tem um comportamento no nosso litoral. Ele é depositado primeiro no Morro do Boi ali, em Caiobá, depois ele é retrabalhado lá para a Praia Central de Matinhos, depois ele vai para Riviera, Santa Etienne, em direção a Pontal do Sul. Quando você cria esse anteparo artificial, né, você represa o sedimento. Então o sedimento vai faltar lá na frente, né, e os processos erosivos ocorrerão lá. Então a gente está criando um novo problema antes de resolver o problema atual. Então nós somos muito críticos em relação a esse tipo de obra, nessa terceira fase que eu mencionei, que é a mais cara. Nós estamos falando de um projeto estimado hoje, conforme o governo do estado do Paraná, em 700 milhões de reais. É muito dinheiro, é muito caro. E, Sandra, não existe nenhum projeto associado a este pensando em manutenção, com o real dimensionamento do custo para você manter, né, esses anteparos artificiais. Então, o risco de você, né, ter uma grande obra, inaugurar essa obra e depois ter problemas tanto no local de implantação em função de ausência de manutenções, quanto novos problemas em Pontal do Paraná, eles são imensos, né? É exatamente essa é a imagem aí que o governo está divulgando, né, do projeto, né, que tem esses espigões ali, a faixa de areia já Uhum, alargada, né, professor? Mas uhum, realmente, pelo que eu pesquisei, esse tipo de obra, na maioria das vezes, ela tem um prazo curto de validade, né? A areia ali acaba recuando novamente, volta-se o problema das erosões, e é justamente isso, né? O custo de manutenção de uma faixa de areia artificial, assim, que foi trazida de outra parte, né, é altíssimo, porque isso tem que ser feito com uma frequência, né, não adianta fazer uma vez e achar que isso vai permanecer. A gente tem já experiências, né, professor, em outras cidades, por exemplo, Pissarras foi feita uma obra semelhante, recentemente já houve novas erosões, novas ressacas fortíssimas que avançaram sobre a faixa de areia artificial, então não há uma garantia, a gente vai gastar aí perto de 700 milhões de reais para fazer esse alargamento da faixa de areia, mas sem garantia alguma, bem pelo contrário, ainda com impactos previstos em outras regiões que não estavam sofrendo com ressaca, é isso. exatamente. Esses espigões, assim, eles não são compatíveis com a nossa orla e existem estudos, né, que mostram isso da própria universidade. É importante destacar que o EIA-RIMA, que analisou os impactos sociais, os impactos ambientais dessa obra, ele era de 2010, né? Ele já é um pouco antigo, já tem, né, mais de uma década, e naquela época a gente não tinha uma série de informações. Por exemplo, existe um projeto coordenado pela Univale, que o Centro de Estudos do Mar apoia, né, executa, na verdade, aqui no litoral do Paraná, que é o Programa de Monitoramento de Praias, né, coordenado pela minha amiga Camila Domit, e a gente tem um banco de dados muito recente, né, da fauna nessa região, que na época do EIA-RIMA isso não foi estudado, né, os impactos na atividade pesqueira, e também, antes de falecer, o professor Bigarella, ele era muito crítico a essa obra, e inúmeras vezes ele mostrou alternativas muito mais baratas, né, que seria a combinação, né, da desocupação daquelas áreas extremamente críticas que estão no perfil de praia, mas também a construção de recifes artificiais com o intuito de simular o que nós temos na praia de Boa Viagem, em Recife.
né, que a 200, 300 metros da linha de costa, blocos de concreto são colocados, e esses blocos de concreto, eles funcionam como atrativos da biota marinha, né? Então, eles são rapidamente colonizados, atraindo peixe, atraindo pescado, sendo mais um atrativo para mergulho, por exemplo, e cumpre com o papel de reduzir a energia das ondas, né? Portanto, com ondas mais fracas, digamos assim, o sedimento artificialmente depositado, ele se mantém, né? E num custo muito menor e benefícios, né, como eu disse, sociais e ambientais relevantes. Então, existe sim, né, alternativas, o que nos deixa bastante assim preocupados, né, enquanto pesquisadores, comprometidos com o litoral do Paraná, é que o governo ele vem anunciando essa obra por meio de fotografias, né, de imagens, cenários apresentados tal como, né, aquela ilustração compartilhada, exatamente essa compartilhada com todos aqui. Mas ele, em momento algum, disponibiliza o projeto para a gente analisar com profundidade, né? Então, nós já percebemos que essas imagens, elas não são compatíveis com o que foi licenciado lá em 2010, né? Então, seria desonesto, né, ouvirmos que a universidade é contra, que a imprensa vem noticiando de maneira errada, ou que as ONGs, e mais uma vez o Ministério Público, as ONGs vão segurar esse empreendimento. Porque, na verdade, a gente não tem transparência, a gente não consegue estudar com profundidade, e o papel da universidade não é ser contra alguma coisa, mas aportar informações técnicas a partir dos estudos, dos monitoramentos que a gente desenvolve para qualificar o processo. O primeiro ponto é exatamente né, esse Frankenstein previsto, né, e muitos deles, Sandra, tem um espigão desse nas imagens recentemente disponibilizadas pelo governo do estado do Paraná, tem um espigão desses em Saint Etienne. Saint Etienne não tem problema de erosão. Então, por que, que a gente vai causar uma intervenção, né, significativa em uma área que não tem esse problema? E o pior, Saint Etienne não foi estudado no EIA-RIMA. Então, depois vão dizer que o Ministério Público está segurando o empreendimento, mas, infelizmente, o rito processual, né, que o governo executa, ele é equivocado. Para completar essa linha de raciocínio, ano passado, 2019, nós tivemos a aprovação do PDS, que é o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral. E o PDS ele foi o maior investimento que o Estado já realizou até hoje, é uma bola dentro, no que se refere a planejamento para o litoral do Paraná, né? Um custo elevado, financiamento do Banco Mundial e inúmeras oficinas participativas, foram mais de 80, então a gente tem assim uma validação social bastante relevante, e são 76 projetos, projetos de infraestrutura, projetos atrelados à área ambiental, cultural, social, e agora eu coloco uma pergunta, qual foi a análise dentro do PDS desse empreendimento? A resposta é simples, não houve. Então, o mesmo governo que gasta recurso em 2010 com um projeto com EIA-RIMA, depois novamente investe em um planejamento, não considera o estudo de 2010. Então, quando a gente discutiu os empreendimentos no PDS, eu representei a universidade nesse importante instrumento no litoral, instrumento de planejamento, até foi uma surpresa, né, o governo não colocar em guarda, né? E, então entendemos que foi um projeto tendo em vista, né, os impactos negativos comprovados no próprio EIA-RIMA, que o governo desistiu desse empreendimento. E, de repente, chega um secretário, né, de meio ambiente que mais cumpre uma agenda de secretário de obras do que de meio ambiente propriamente dita, e levanta essa bandeira e traz de novo um empreendimento completamente obsoleto. Não se faz esse tipo de empreendimento no mundo desde a década de 70, um EIA-RIMA defasado, e promete, né, em período de campanha para a comunidade do litoral, em especial Matinhos, que essa obra vai sair. Mas eu já te garanto assim, Sandra, tendo em vista a desatualização do EIA, a alteração do projeto e a incompatibilidade com instrumentos de planejamento, e eu destaquei o Plano de Desenvolvimento Sustentável, que é um plano em processo de implantação pela CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento, nos leva, né, a crer que é uma obra que dificilmente sairá do papel por toda
essa incompetência do poder público em direcionar e dar prosseguimento processual nesse tipo de licenciamento e empreendimento. É, exatamente, né? Inclusive na foto do projeto, na imagem, é tudo muito bonito, né? A gente tem aqui a imagem do que foi feito lá em Pissarras para tentar conter essa erosão, esse avanço do mar, mas infelizmente durou muito pouco, né? Poucos anos, né? A situação que a gente vê já voltou praticamente o avanço dessas ondas aí da água sobre a região ali urbanizada de Pissarras, né? Foi muito investimento, né? A gente tem imagem ali no fundo do espigão, né? Muito investimento para pouco resultado. Inclusive, o pessoal está comentando aqui, professor Rafael Rolim de Moura está te mandando um abraço aqui. Ele comenta aqui: só colocar areia é enxugar gelo, restinga é vida. Inclusive, o Rafael Sobania, da Aves do Purunã, ele comentou que na última lua cheia tivemos uma ressaca forte, percebemos a importância da restinga no balneário Atami. A restinga protegeu todo o balneário. Exatamente isso que o professor comentou no começo, a importância dessa vegetação, né, para fazer, para segurar essa força do mar. O Juliano Dobbs, da Associação Mar Brasil, né, diretor lá da Associação Mar Brasil, ele está questionando aí se já houve audiência pública sobre essa obra da engorda da Praia de Matinhos. Professor, acho que acredito que ainda não, né? Um grande abraço ao Rafael, fez um excelente trabalho em Paranaguá, à frente da Secretaria de Meio Ambiente. Abraço também ao meu amigo Juliano. Houve lá no processo de 2010, né, consultas no licenciamento em 2010. Todavia, como eu disse, nesse atual momento também ocorreu uma série de alterações ao projeto. Então, essa consulta pública ela precisa ser refeita. Por exemplo, pessoas que eventualmente apoiaram e deram um ok para um projeto na região de Saint-Étienne na época, eu dificilmente hoje apoiariam. Por que que você vai alterar, né, a dinâmica costeira de um balneário que não sofre com erosão? Né? Não faz o menor sentido. Né? Até mesmo ali em Caiobá, né, que a gente já tem uma orla revitalizada, funcional, e esse projeto propõe pista dupla, né? Então você vai quebrar o que foi recentemente construído, né? Então nós formamos essa semana, Sandra, um grupo de trabalho, né? São 15 professores aproximadamente da universidade, das mais diversas áreas, com o objetivo de elaborar um parecer técnico com o intuito de apoiar esse empreendimento, qualificar, melhor dizendo, esse empreendimento. E a ideia é justamente propor que essa revitalização ocorra de uma maneira pontual e envolvendo duas questões importantes que sequer são comentadas, porque isso evidentemente que não dá voto. Uma é desocupação, como a gente está falando, das áreas inadequadamente ocupadas em ambiente de restinga. Esse é um ponto crucial para o sucesso de um empreendimento como esse. Naquelas fotos de Pissarra que você mostrou, e essas também da Praia Central de Matinhos, evidenciam que a ocupação está dentro da praia. Né? Então, esse é o marco zero, é anterior a qualquer intervenção. Não adianta colocar sedimento sem antes desocupar e retirar. O professor Angulo, que coordena esse grupo de trabalho, ele é bastante enfático, né, é o principal especialista em geologia costeira, né, do Paraná, talvez uma das principais referências do país. Além de você retirar, você repovoar essas áreas com restinga e reconstruir, mesmo que artificialmente, os cordões litorâneos, né, as dunas frontais, né, justamente para que a gente tenha, né, o balanço de sedimentos durante as ressacas, o mar adentra, leva esse sedimento, depois vai depositando. Essa é a dinâmica que a gente precisa trazer novamente, né, para a Orla de Matinhos. Né? Então, essa combinação de reordenamento territorial, mas tem um fator bastante importante, que é a questão do saneamento básico. Né? De que adianta você ter, né, uma orla revitalizada e uma balneabilidade péssima? O Rio Matinhos é um rio completamente poluído. Esse empreendimento, para nossa surpresa, ele também contempla a conversão do Rio Matinhos em um canal navegável, né? E isso trará impactos importantes de erosão no Parque Nacional Saint-Hilaire, por exemplo. Né? Mas vamos me perguntar qual que é a relação, né, da Serra do Mar com o Rio Matinhos? Toda.
porque o Rio Matinhos nasce dentro do Parque Nacional Santilhérica. Então, quando você rebaixa o rio, aprofunda o rio, com o objetivo de torná-lo um canal navegável, você aumenta a energia no sistema, né? Você tem uma amplitude altimétrica maior entre, né, a base do rio e o Parque Nacional, a Serra do Mar. Essa amplitude maior favorece que processos erosivos ocorram lá dentro do parque, tragam mais sedimento e assoreiem mais rapidamente o próprio rio. Então, que é poluído. Então, antes de a gente falar em espigão, a gente falar em engorda, a gente precisa resolver, né, problemas muito mais básicos, tal como saneamento, né, que, infelizmente, desocupação de áreas inadequadamente ocupadas, bem como saneamento, são obras, né, que não dão voto. Então, o gestor público ele prefere gastar, né, a energia, né, e o recurso público, nosso recurso, com obras bonitas, com fotos bonitas, mas que você muito bem trouxe aqui para nós, ilustrações da realidade, né? Existe um abismo, né, entre o projeto modelado, o projeto arquitetônico e a realidade, como, né, temos lições aprendidas no litoral do Paraná de obras muito mal executadas e com uma longevidade bastante pequena, né? Exatamente. Até o Edner Serafini está comentando, né, que Itapuá tem um processo erosivo também, né? Essa imagem aqui, professor, é de uma obra Uhum. nos Estados Unidos, de um alargamento de faixa de areia, mas a gente vê ali, né, minha direita, à direita, que Isso. existe ali uma área de vegetação preservada, né? Então isso é primordial se pensar nisso. A gente tem também em Camboriú, né, uma praia extremamente urbanizada, com uma faixa de areia reduzida. Tem-se essa discussão também já há alguns anos, se compensa fazer um engordamento dessa faixa de areia, né? Se não compensa, e realmente está em discussão essa questão do saneamento, né? Por que então fazer a engorda da faixa de areia sem ter essa questão do saneamento resolvido lá em Camboriú? Camboriú aqui no sul do Brasil é emblemático, né? Que foi uma urbanização até o limite do limite, onde havia terra, né? E agora praticamente não tem nem sol nem areia para os banhistas aproveitarem a temporada. Olha, o Jaboatão, Pode Mais, lá de Pernambuco, está fazendo uma colocação aqui, professor, interessante, que o estudo dessa solução é complexo, o impacto ambiental e custo-benefício da execução mais certo do que tarde, o mar vai querer o lugar dele. Ele, inclusive, cita aqui, né, que o caso da Praia de Boa Viagem, né, as enormes Uhum. pedras foram colocadas na faixa de areia, próxima à avenida, e na maré alta as ondas respingam no calçadão. Mas, professor, tem algum lugar do mundo, né? A gente teve a experiência aqui em Copacabana, no Brasil, que o mar estava avançando quase perto ali das construções, né, do Copacabana Palace. Eu tenho algumas imagens aqui, daqui a pouco eu vou exibir. E foi feita essa engorda da praia ali de Copacabana já há algumas décadas. E isso, aparentemente, né, para a gente que não tem muita notícia, não acompanha bem de perto a situação, parece que foi resolvida essa questão do avanço do mar. Como que foi feito lá e por que deu certo lá e não daria certo aqui no Paraná e não deu certo em Pissarras? Tá. Antes eu vou começar aproveitando a imagem de Camboriú, né? Nós temos muitos empreendedores, né? Eu falei do lobby imobiliário em Matinhos, né? Sonham em converter Caiobá em Camboriú, né? Transformar o que hoje temos em Caiobá, ou dar sequência ao processo, né? Que felizmente na década de 80 nós tivemos a criação do Conselho do Litoral, com normativas bastante rígidas no que diz respeito à alteração, né, da nossa orla. E isso segurou muito, senão certamente hoje teríamos, né, principalmente em Matinhos, uma paisagem muito similar ao que se tem hoje em Camboriú. E eu não consigo ver vantagem alguma, eu jamais iria para Camboriú, porque você vai para uma praia que não tem sol, em função dos prédios estarem, né, prédios extremamente altos na linha de costa, né, e você não pode, então você não pode ficar na areia tomando sol porque tem sombra, né, na maior parte do dia. E segundo, você não pode entrar na água porque a qualidade da água tem bandeirinha vermelha dizendo que é imprópria para banho. Então, qual que é a vantagem de você ir para uma praia que você não pode entrar na água e tomar sol, né? E com relação a Copacabana, de fato houve essa intervenção e aqueles estudiosos, né, de intervenções em linha de costa dizem
Eu já li artigo destacando que foram obras bem-sucedidas. Do ponto de vista técnico, talvez sim, no sentido de mitigar o processo erosivo. Porque antes Copacabana tinha uma areia branquinha, bem fininha, né? E o que eles fizeram? Colocaram uma areia grossa, né, de uma outra coloração, e aquele sistema de ondas, ele não tem competência, não tem energia para levar um sedimento mais grosso. Se fosse o fininho, estava levando embora. Então estabilizou o processo. Mas nós tivemos uma alteração irreversível na paisagem. Mudou, né, completamente, né, a tipologia, né, de areia, a extensão. Né? Então, isso a gente precisa avaliar, né, o qual a gente precisa ter com clareza. Né, o Juliano destacou bem a questão das audiências públicas. Isso precisa ser muito esclarecido para toda a sociedade, né, a alteração que teremos e os riscos que coletivamente assumiremos, porque é muito fácil, né, para um secretário de obras que vem lá de Campo Mourão, que não, desculpe, secretário do Meio Ambiente, que não conhece o litoral, que não tem compromisso nenhum com o litoral, passa o período de eleição, vai embora e a gente fica com o abacaxi aqui para resolver, né, que é um empreendimento caro, né, como as fotos mostradas ali em pissarras, né, sem manutenção e com novos problemas. Essa é a grande questão. Né? Você gastar um dinheiro, passar décadas pagando um empréstimo, né, porque não é um dinheiro de caixa, é um dinheiro de financiamento. Né? E tem mais um dado bem importante que acho que faz todo sentido a gente compartilhar com quem acompanha o programa, que em 2010, a gente abriu o EIA-RIMA antes da entrevista, aqui, antes da nossa conversa. E em 2010, o projeto executivo previa um investimento de 22 milhões de reais. E o governo do estado, por meio, né, da SEDEST, vem falando que não precisa de um novo EIA-RIMA, porque os ajustes são pontuais, são pequenos. Agora eu pergunto, um aumento de 3.000% no valor da obra, de 22 milhões para 700 milhões, tem conexão com pequenos ajustes no empreendimento? Né, tem alguma coisa muito errada. Né? Falta transparência, a gente quer entender exatamente. Esse GT, esse grupo de trabalho da universidade, está disposto a abrir a planilha desse empreendimento e ver por que ele aumentou 3.000%. Né? E dependendo, o que é bastante óbvio, né, a gente vai ter que passar por um novo processo de licenciamento. Então é falacioso, né, o político chegar hoje e falar, não, vai sair a obra, eu garanto, população de Matinhos pode ficar tranquila que vai sair a obra sem desocupação. Né? Isso é falacioso, não vai acontecer mesmo. Né? E nós temos uma Câmara Técnica de Gerenciamento Costeiro funcionando hoje no estado do Paraná, nós temos o Ministério Público funcionando, né, bastante ativo, nós temos uma academia disposta a contribuir, ONGs como a Mar Brasil, que desenvolveu o programa de recifes artificiais aqui no nosso estado, né, e que muito bem pode contribuir à qualificação de uma solução longeva e de uma solução amplamente discutida, não na temporalidade das eleições, mas sim na temporalidade que o empreendimento desses exige, a começar, como você muito bem traz, Sandra, com o restabelecimento, né, como aquela imagem dos Estados Unidos, da faixa de vegetação, né, da restinga, para proteger toda e qualquer intervenção que venha a ocorrer no futuro. Né? Mas essas intervenções elas precisam ocorrer com segurança. Né? Existem hoje tecnologia, modelagens matemáticas que nos permitem simular o que vai acontecer com diferentes intervenções. Mas eu diria que seria irresponsável por parte do governo dizer que essas modelagens foram realizadas em 2010. Por quê? Elas foram. Utilizaram os melhores modelos do mundo para isso, mas não existe estação de monitoramento de correntes em Matinhos. Então são dados estimados, não são dados medidos. Né? Então a possibilidade de você usar um bom modelo e falar que não vai ter problema, e de fato no futuro você ter problema, ela é altíssima. Né? Então cabe sim, né, com calma, medir, trazer para a modelagem, discutir, propor esse reordenamento na orla, e aí sim pensar em uma intervenção, tal como for realizada no Rio de Janeiro, em Copacabana, mas a gente precisa assumir junto se é isso que a gente quer para a Praia de Matinhos, né? Alterar, né, a paisagem, né, originalmente, que ali existia originalmente na década de 50, 60, o professor Bigarella, nas suas publicações, nos presenteou com inúmeras fotografias
né, desse período e que mostram que Matinhos não tinha nenhum tipo de problema de erosão quando a ocupação não existia na linha da água na Restinga. É. Professor, ainda falando aqui sobre Copacabana, né? Só para o pessoal ter uma ideia da brancura da areia que existia lá, né? Era muito branquinha, muito fininha. Hoje em dia é uma areia dragada, né? Uma areia mais grosseira, amarelada, né? Inclusive existem estudos já, professor, de que essa faixa de areia ela está diminuindo. Na última década diminuiu 10% e esse avanço está seguindo uma linha realmente. Então temos aí, né, um retrocesso nesse aterramento de Copacabana. A gente sabe então que essa obra ela tem realmente um prazo de validade, mesmo com as manutenções que têm sido feitas, né? O Juliano Dobbs, lá da Associação Mar Brasil, está comentando, né, se esses 700 milhões de reais seriam melhor investidos se fossem direcionados para as unidades de conservação do litoral do Paraná. Queria que o senhor comentasse isso, professor, e também que comentasse de onde viria essa areia, de onde seria dragada essa areia para um possível aterramento ali de Matinhos. Ok, obrigado, Juliano, pela pergunta, pela contextualização. Primeiro, com relação à areia, a gente não tem, né, uma clareza da fonte, porque, né, como eu disse, o estudo de 2010 falava em retirada de sedimentos ali da própria, né, região de Matinhos, né, do oceano, um pouco mais para frente, né, na praia de Matinhos, e foram realizadas algumas análises químicas mostrando que era um sedimento livre de contaminantes, mas também, né, tem um estudo de 2009 que se fala em retirada de areais, né, presentes na planície. Então a gente não tem uma clareza, por isso que faz 30 dias, Sandra, que a gente pediu para o Ministério Público esses dados, né, eu participei juntamente com outros colegas, professores da reunião do Conselho de Cultura, né, onde essa obra quase foi aprovada de maneira atropelada, né, porque os conselheiros foram induzidos ao erro. Eles levaram, o governo do estado levou para aprovação no conselho só a fase 1 que eu mencionei, que é a revitalização, a obra arquitetônica, digamos assim. Né? Os conselheiros não estavam cientes que eles estavam aprovando o Frankenstein, né? Os espigões e tudo mais. Então, felizmente, a gente conseguiu alertar e segurar essa aprovação equivocada, mas para qualquer discussão segura e séria para responder essa pergunta, né, sobre a origem da areia, a gente precisa, de fato, ter o projeto atualizado, né, para fazer qualquer afirmação. Com relação à pergunta do Juliano, eu acho que, acho não, tenho certeza que nós temos, né, uma carteira de projetos desenhada para o litoral, como nunca tivemos até então. Em novembro do ano passado, repito, foi aprovado o PDS, e esses projetos, eles que trazem as unidades de conservação, né, dentre os prioritários, eles foram priorizados pelos participantes, pela sociedade e também pelos consultores. Foram 2 rankings de priorização e as unidades de conservação estão lá no topo nesses 2 rankings, porque nós temos um ativo, né, uma oportunidade, né, de ecoturismo associada, né, à Mata Atlântica, né, o último remanescente contínuo de Mata Atlântica do país está aqui no litoral do Paraná, né, contínuo ao litoral sul de São Paulo e norte de Santa Catarina. Então, esse ativo, sem dúvida, precisa ser valorizado. Mas eu diria, antes a engorda sequer foi discutida, né, dentro do PDS. Então, antes, com 700 milhões de reais, nós poderíamos investir numa estrada em Guaraqueçaba, né, um município que não tem acesso. Agora, durante a pandemia, tivemos denúncias de que, com a interrupção do transporte em Guaraqueçaba, as pessoas estavam pagando R$ 250 para sacar, né, o, o, o recurso, né, do programa atrelado, do programa federal atrelado à assistência vinculada à pandemia. Né? Então, você tem um benefício de R$ 600 e gasta mais de um terço para acessar esse benefício, porque você não tem transporte, não tem acesso. Então, a estrada de Guaraqueçaba está lá em cima no ranking, saneamento básico, né? Como que a gente vai falar de maneira séria em turismo se Antonina, cujo principal atrativo turístico é a Baía de Antonina, tem 0% de esgoto? Todo o esgoto de Antonina vai para a Baía, vai para o estuário, né? É, é,
a questão da conversão da agricultura convencional para sistemas agroflorestais com o intuito de mitigar a produção de sedimentos, que hoje compromete muito, né, a operação portuária no nosso litoral. Antonina já é um porto, o Porto de Antonina já é inviável do ponto de vista econômico, né, tendo em vista, né, o processo assoreado de disponibilização de sedimentos por utilização inadequada da terra e as unidades de conservação, elas com certeza se referem a um ativo importante, completamente ignorado e que gera emprego, né? Com certeza gera emprego, né? Emprego de qualidade, não emprego temporário, que uma obra dessas, né, que a gente vem falando dos espigões, gera emprego de baixa qualidade, porque ele tem, né, um período de vigência pequeno e muitas vezes atrai uma mão de obra, né, externa ao litoral, né, e que depois acaba ficando, como acontece com os empreendimentos lá da Tequinte, em Pontal do Paraná, né, aumentando, né, no curto prazo reduz o desemprego, mas no médio e longo prazo aumenta o desemprego, né. Então, as unidades de conservação, Juliano tem toda a razão, uma nova ferrovia, né, a própria ponte de Guaratuba, existe uma crítica a essa ponte. Muita gente acha que é uma ponte que não faz sentido porque ela vai atender demandas em 6 feriados ao longo do ano, né, que é quando a gente tem uma pressão evidente no ferryboat. Mas eu diria, Sandra, Juliano também, que por mais que existam contestações em relação à ponte, é uma obra legítima, porque ela foi discutida publicamente, ela foi priorizada num processo de planejamento. Então, eu jamais me oporia, né, à ponte de Guaratuba, desde que o rito processual de licenciamento seja correto, seja legal e não tenha nenhum artifício para acelerar com o intuito de entregar a obra, né, antes de uma eventual reeleição, né, processo de reeleição, mas é legítimo, diferente da Engorda, diferente do Porto de Pontal, né, e diferente do aeroporto no Rio Guaraguaçu, esses 3 empreendimentos que eu acabei de mencionar foram apresentados na primeira semana que o senhor Márcio Nunes, secretário de Meio Ambiente, assim que ele assumiu, ele trouxe esses 3 empreendimentos como os empreendimentos para revitalizar e salvar economicamente o litoral. Então, isso mostra o despreparo, o desconhecimento desse cidadão em relação, né, ao planejamento que vem sendo desenvolvido e que é desconectado do próprio Estado, porque outras secretarias, como eu citei, a Secretaria de Infraestrutura e Logística, a Secretaria de Planejamento do nosso Estado, seguem o que vem sendo, ou foi discutido, melhor dizendo, no âmbito do PDS. Sandra, me permita rapidamente, os colegas, né, e os moradores de Matinhos podem, né, me questionar, poxa, a gente está falando de uma obra de 700 milhões em Matinhos e o professor só falou de obras em outros municípios, mas Matinhos também teve uma priorização de obras, tal como a duplicação da Avenida Juscelino Kubitschek, que hoje está saturada, né, é uma obra de mobilidade urbana e não de rodovia, né, e a gente mencionou, né, uma engorda associada a recifes artificiais e também a desocupação da orla imediata ali. Então, isso foi discutido no PDS e, sem dúvida, a gente entende que, né, que tem um potencial futuro aí de ser implementado. E até o Jaboatão Pode Mais, lá de Pernambuco, o professor está comentando que lá em Jaboatão, né, o prefeito quer fazer um calçadão na faixa de areia nas praias de Piedade e Candeias. Um impacto ambiental sem precedentes, sem falar que não tem sentido asfaltar as praias. Exatamente isso, né? É um efeito humano, né, que se gera ali nessa área, uma falta de respeito com o mar, também com o oceano, né, professor? Agora, eu queria saber se existe um risco de contaminação, né? Porque uma vez que a gente retira areia de uma outra parte do mar, nem que seja um mar profundo ou uma outra parte mais rasa, a gente está revolvendo ali alguns contaminantes que estavam bem quietinhos, né, professor? Há risco da gente trazer, por exemplo, metais pesados que estão lá no fundo do oceano aqui para uma área de praia em que crianças, né, famílias vão frequentar? Tá. Eu diria, sim, Sandra, que hoje, né, os riscos associados à ausência de saneamento, ele é talvez maior do que efetivamente você retrabalhar a areia. Claro que a gente tem que, né, analisar da onde que vem essa areia, né? Lá nos anos 90, se falava em usar sedimento dragado, né, de Paranaguá para aterrar Matinhos.
né? Isso não faz o menor sentido, né? E aí sim, né, os riscos de sedimentos contaminados pela atividade portuária ou associada à atividade portuária, aí sim o risco seria bem grande. Mas hoje, como aquela foto da foz do Rio Matinhos, né, evidencia, o Rio Matinhos está completamente, né, contaminado com esgoto urbano, né, a quantidade, né, de fósforo na água é muito grande, né, então eu diria assim que o risco de contaminação ele não é futuro, ele é presente, né, as nossas praias já estão contaminadas por esgoto doméstico, né, então por isso que dentro do PDS foi priorizado justamente saneamento básico com esse intuito, né, de mitigar e trazer uma segurança, né, a balneabilidade dentro do nosso litoral. Então, acho que essa é a prioridade zero, digamos assim, né, para todos os nossos balneários, e não só balneários, como eu mencionei, Antonina não tem praia, já teve na década de 70, né, ali na Ponta da Pita, né, hoje completamente assoreado e vem sendo colonizada aquela porção por manguezais, mas Antonina também não tem saneamento básico. Então, acho que a agenda ela é outra. Né? Os 700 milhões que o governo vem discutindo, eles serão muito bem-vindos, são necessários para o litoral, mas vamos seguir, né, o que foi planejado, né, e o que precisa ser feito numa sequência que faça sentido. Né? Como você bem disse, não adianta você ter uma praia, não adianta a gente buscar, né, um processo de transformar parte do nosso litoral em Camboriú, porque a gente já viu que é um case não bem sucedido, né? Até E que a gente, a Eliane tá desculpe, comentando. Oi? sim, pode falar, desculpa. A Eliane aqui está comentando, né, que em Guaratuba, nas Caieiras, acabaram com a praia, liberaram devastar a área de Restinga para construir mansão. E esse preço vai chegar, né, professor, quando se acaba com a Restinga. Até o Robin Luz está colocando aqui, elogiando, né, excelentes colocações, mandando um abraço aí para o Eduardo Vedor. O pessoal aqui, até o Juliano Dobbs, está comentando que perfeitas suas colocações, né? E tem uma outra participação aqui, inclusive do Carlos Ferreira, que ele comenta que poderia ser feito um programa de fossas ecológicas para quem não tem redes de esgoto em todo o litoral, com custo muito baixo. Ajudaria muito. Exatamente, essas fossas são bem práticas, né? Uma solução rápida e a custo baixo. Mas isso não quer dizer que o governo não tenha dinheiro para resolver o problema do saneamento, né, professor? Porque uma vez que a gente vê aí propostas de investimentos, por exemplo, de 700 milhões de reais em uma engorda de praia, um projeto já com prazo de validade curto, né? Um custo altíssimo e sem, inclusive, um planejamento de uma manutenção dessa obra. Então, se esses 700 milhões fossem gastos no saneamento, nas unidades de conservação do litoral, como falou o pessoal da Mar Brasil, acho que seria muito Uhum. bem investido, né? E eu acho que o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral prevê esse tipo de investimento, né? O senhor participou dessa elaboração, acompanhou bem de perto, né? Quais são, então, as prioridades hoje, além, claro, do saneamento que a gente acabou de comentar? Sim, bem colocada a questão das fossas, né? A gente tem dentro do PDS, né? Abraço ao Robin aí também, mas o Neto Inhata que coordena, né, o PDS dentro da CEPLAN, né, nós posteriormente à aprovação do plano discutimos também a questão não só fossas nas áreas urbanizadas, mas principalmente zona de raízes nas ilhas, nas áreas rurais no nosso litoral, né? E a gente dimensionou, né, que o custo para fazer isso em todo o litoral não ultrapassaria 30 milhões de reais, né? Então, existem sim soluções, né, a baixo custo, né, e que de uma forma transparente e que você pulveriza o recurso, você não transfere o recurso para as grandes construtoras, né, que esse recurso nem sequer fica no litoral efetivamente, né? Então tem soluções muito mais relevantes, baixo custo e que trarão um impacto, né, ambiental positivo, né, que qualificarão, né, o nosso litoral a ponto de atrair um turismo, né, sustentável, né, um turismo economicamente é,
que faça sentido aqui para o nosso litoral, né? Então, como eu disse, temos uma lista, né, de projetos priorizados, isso está público, né, está no site da CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento. Qualquer cidadão pode entrar lá, baixar, ver quais foram os projetos, quanto custa cada um, qual a prioridade do projeto, e vocês não encontrarão nada atrelado a Porto em Pontal, a Engorda em Matinhos e aeroporto no Rio Guaraguaçu. Até tem aqui o professor Rafael Balestieri está perguntando ao professor Vedor como envolver mais a população nas discussões e na participação dessa obra, mostrando essa importância dos estudos científicos, porque quando o governo vende aquela imagem lá, né, de uma praia larga, com areia branquinha, né, com uma área verde, inclusive um espigão, né, de uma maneira estética até bem agradável, não aquele espigão real, né, que a gente viu ali em Sá. É muito fácil convencer a população dessa obra, né? Mas como convencer a população, aí acho que é essa questão do professor Rafael, né? Com base nos estudos científicos. Uhum. Eu devo fazer uma meia-culpa, né, e assumir que a universidade ela se distanciou demais assim da sociedade, né, no que diz respeito à divulgação científica e comunicação, né? Nós temos sim na Universidade Federal, por exemplo, estudos no nosso litoral que foram pouco divulgados, digamos assim, né? Então, como o Juliano destacou lá no começo, né, se já houve audiência pública, é irresponsável, né, assumir que houve em 2010 e é suficiente, né? O objetivo da audiência pública, ou das audiências públicas, a gente até precisa rever esse modelo de audiência pública. Não adianta você levar, né, lá para a Associação Banestado, como geralmente são as audiências no litoral, levar 1.000 pessoas, ter né, um espaço sem debate, sem diálogo, né? Parece torcida organizada, né? Propositalmente se polariza a discussão, né? Quem é a favor e quem é contra. E como eu disse no início, não se trata de ser a favor ou contra, se trata de discutir um processo sério, né? De revitalização da nossa orla, e isso leva tempo, isso demanda discussão. E Rafael, a gente precisa criar esse tipo de forma, né? Então, Sandra, em abril, nós desenhamos o quinto workshop de gerenciamento costeiro do estado do Paraná, e seria realizado na estrutura da UFPR Litoral, no auditório, e o objetivo era justamente discutir a engorda, né? Em função da pandemia, o evento foi cancelado, e a gente já tem discutido aqui retomar, né, esse evento para apresentar os resultados do nosso GT, né, do grupo de trabalho que nós constituímos essa semana para discutir esse empreendimento. E, Rafael, a ideia é fazer um workshop, e pedimos ajuda aqui a todos os, né, participantes para divulgar, né, e levar uma informação, né, uma informação, não uma informação, mas um conjunto de informações que traga segurança para a sociedade no que diz respeito ao encaminhamento desse empreendimento ou adaptação. Essa é a palavra principal. A gente não está propondo um debate polarizado, que, como foi lá em Pontal. Né? Pontal, a gente tem convicção que não faz sentido um porto em frente à Ilha do Mel, isso é fato. Agora, a revitalização da orla, não. O que nós queremos é qualificar o processo e discutir, sim, a realização dessa obra, seguindo essa hierarquia. Primeiro, desocupa as áreas irregulares e recupera a restinga, depois saneamento básico, depois redução da energia das ondas onde couber, e por último, sim, a realização, né, do alargamento da faixa de praia, onde precisa, né, e não onde está sendo projetado, e sem espigão, sabe? São 4 espigões desses, sem guias correntes para disciplinar e converter o Rio Matinhos em um canal de navegação, não é, né? Definitivamente nós temos outros atrativos muito mais relevantes a serem priorizados, dentre eles as unidades de conservação, como o Juliano destacou, em detrimento desse, né, Frankenstein, como os nossos colegas, como eu disse, lá do Centro de Estudos do Mar, chamam esse empreendimento.